dando continuidade à aula de número 8 sobre a Palestina romana no tempo do Novo Testamento, na qual nós tínhamos tratado, então, no primeiro momento, imperialismo romano e os asmoneus, no segundo, Herodes o Grande e seus filhos. Falemos agora, num terceiro momento, sobre a reação à presença romana. Como foi dito acima, o rosto do domínio romano na Palestina era o de Herodes, o Grande, e de seus filhos, especialmente Herodes Antipas, na Galileia de Jesus, e o do procurador Pôncio Pilatos, na Judéia. O projeto megalomaníaco herodiano fora financiado através da exploração do seu povo. Escravidão e massacre de seus súditos judeus estava na ordem do dia. O que traduz esse sentimento é o que o historiador Tácito escreve na sua obra A Vida de Júlio Agrícola, sobre a reação de um general bretão em outra parte do vasto Império Romano. Eu cito: saquear, assassinar, roubar, tudo eles, os romanos, designam com o nome falso de soberania, e onde criam um deserto, dão-lhe o nome de paz. E mais adiante, os nossos bens transformam-se em impostos, o resultado anual dos nossos campos tornam-se contribuições de cereais. Os nossos corpos e as nossas mãos, porém, são massacrados com golpes e ofensas na construção de estradas, através de florestas e pântanos, citado em Vengst Pax Romana. Sem dúvida, na Palestina não era diferente. Há séculos a economia baseava-se sobre os mesmos pilares. A Galileia continuava o celeiro com seu vale fértil de Israel, a pesca era praticada num lago de Genezaré, a antiga Betsan recebera o nome grego Citópolis, cidade do cereal, apesar de estar fora da área da Galileia. A Judéia, com a sua Cefelá, região de colinas, produzia grãos, a região montanhosa produzia olivais e vinhedos. A criação de gado de pequeno porte é característica de boa parte da região. Com a chegada do poder romano, latifundiários se instalam na Galileia, trazendo instabilidade para a área rural. A atividade comercial era controlada por um sistema de impostos administrado pelos publicanos ou cobradores de impostos. A cidade de Cafarnaum, junto à Via Maris, a famosa rota que vem do litoral, tinha um órgão coletor de impostos em Cafarnaum. Além de se dedicar ao comércio, usufruir da produção agrícola de seu entorno e estimular a pesca. Dispunha também de um destacamento militar. O sofisticado sistema de tributos impressiona. Enumera-se mais de uma dezena de tributos. O indivíduo, entre 12 a 65 anos, destinava 20% da sua renda ao imposto, o chamado tributum capitis. A propriedade era tributada conforme o tamanho, produção e número de escravos. As atividades comercial e profissional tinham seus percentuais de tributo a arrecadar. Além disso, um imposto especial para a coroa em determinadas ocasiões. As legiões podiam cobrar algo também da população. Sem falar do templo, com o dízimo para sacerdotes e o culto. A 10ª parte sobre cereais, vinho e azeite iam para o templo. As obras públicas de Herodes exigiam trabalhos forçados, a famosa corveia. A exploração e a pobreza oriundas desse sistema provocaram toda espécie de insatisfação e rejeição dos romanos e de seus representantes. O famoso dito de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, terá que ser entendido neste contexto de tributos. Os judeus reagem, primeiramente, através do Sinédrio, um conselho representativo constituído de 70 membros da aristocracia leiga e sacerdotal em Jerusalém. Este órgão, especialmente atuante no período asmoneu, consegue fazer queixas em Roma por causa de desmando dos governos dos sucessores de Herodes. Por exemplo, a Judéia
ganha um procurador por conta de um Arquelau violento e desrespeitoso com seus súditos. Por fim, o imperador o exilou. Na Galiléia, Herodes Antipas, tendo como sede de seu território primeiramente Séforis e depois Tiberíades, na Galiléia, parece mais respeitoso em relação aos judeus do que seu irmão na Judéia. Chega até a interceder pelos judeus da Judéia diante do imperador por causa de desmandos do procurador romano lá no sul. No entanto, Herodes Antipas é denunciado por João Batista quando o governante da Galiléia e Pérea menospreza sua esposa e se une, através do incesto, à sua cunhada. Marcos 6, 14 a 19. Segundo Flávio Joséfo, Herodes teme que a influência de João Batista sobre o povo suscitasse alguma rebelião e o manda matar. Outros movimentos de resistência se inspiram na longa tradição da própria história judaica, especialmente os últimos 50 anos, desde a chegada de Pompeu, documentam muitas revoltas, algumas provenientes de pretendentes ao trono que reúnem simpatizantes e se opõem ao poder romano. Em 57 a.C., o Asmoneu Aristóbulo reúne 10.000 judeus para combater os invasores romanos. A legião o sufoca com a sua revolta. Um ano depois, faz uma nova tentativa com 8.000 militantes e 5.000 judeus mortos pelos soldados romanos. Em 54 a.C., um líder camponês de nome Tolau reúne 30.000 galileus e organiza a revolta. Todos são presos e escravizados. Herodes sufoca os revoltosos de Ezequias, que se rebelam contra os latifundiários da Galiléia, matando seu líder. Roma parece ter visto as habilidades de Herodes nessas suas incursões para debelar rebeliões na Galiléia, fazendo-o seu homem forte depois na Judéia. Depois de Herodes o Grande, as revoluções messiânicas começam a emergir tanto na Galiléia quanto na Judéia. Arquelau, filho de Herodes o Grande, quando assume a Judéia, Samaria e Idumeia, como sua parte no reino de seu pai, provoca um massacre de 3.000 judeus já na sua posse. Líderes populares proclamam-se reis da Galiléia, da Judéia ou Pérea. No ano 4 a.C., Judas, filho do líder camponês Ezequias, assassinado por Herodes décadas antes, proclama-se rei da Galiléia na cidade de Séforis, a cidade a 8 quilômetros de Nazaré. É arrasada e todos os moradores são escravizados. Outro líder popular é Atronges, um pastor de ovelhas que se autoproclamou rei da Judéia. A reação romana foi a crucificação de 2.000 judeus nas imediações de Jerusalém. O modelo de Matatias, pai dos Macabeus, que se opõe às medidas de Antíoco IV, motivado pela fidelidade à lei, 2 líderes de nome Sadoc e Judas provocam um boicote ao censo, ao pagamento do tributo e ao reconhecimento do imperador como Kyrios, Senhor. Os chefes de seu movimento teriam resistido aos romanos até 27 depois de Cristo. Os procuradores romanos vêm por ordem na Judéia, reagindo com repressão e morte. Filão de Alexandria descreve o procurador Pilatos como um homem de caráter duro, inflexível e orgulhoso. Não foi respeitoso com o espírito religioso judaico, provocando-os a entrar ostensivamente na cidade santa com estandartes imperiais durante a noite. O povo reage e se dirige em massa até a sede de sua procuradoria em Cesareia, assediando por vários dias. No fim, teve que ceder à pressão. Sabe-se de rebeliões sufocadas com violência, por exemplo, a morte de rebeldes que se opunham à construção de um aqueduto em Jerusalém com recursos que Pôncio Pilatos subtraiu do templo. Em meio a esse clima de resistência ao domínio romano, tanto na Judéia quanto na Galiléia, reaparecem também os movimentos proféticos. João Batista convoca para o deserto
e exige conversão, diante da iminência do juízo e do reino de Deus que está prestes a chegar. E isso em torno do ano 30 depois de Cristo. Também dentre os samaritanos, um líder anônimo prometia revelar o local onde Moisés teria escondido os utensílios sagrados do templo, no Monte Garizim. Em 56 depois de Cristo, um outro líder anônimo, conhecido como egípcio, reuniu 30.000 no deserto e prometia fazer cair os muros de Jerusalém. Concluindo, a chegada dos romanos, sob o pretexto de impor a Pax Romana na Judéia, sob os desmandos da dinastia Asmoneia, traz um regime de repressão jamais visto nos períodos anteriores. O número de cruzes erguidos para executar supostos rebeldes que não se curvavam à exploração e à interferência do poder romano chegam a números surpreendentes. Governantes herodianos, embora de origem estrangeira, identificavam-se com a tradição judaica, mas o ideal romano falava mais alto, provocando as mais diferentes formas de reação. Desde movimentos de resistência armada, no feitio dos zelotas, respondendo ao terror com terror, até movimentos de renovação de inspiração profética e messiânica, até grupos de apego à fidelidade da Torá, sofrendo até martírios por causa da lei, marcam o cenário da Palestina romana. Como inserir a figura de Jesus de Nazaré nesse quadro dramático de rebeliões e de tentativas de resistência? Vamos tentar responder a essa pergunta na próxima aula. Mas ainda 3 questões para aprofundar, redigir e enviar para nós. Primeira, como se deu o fim da dinastia dos Asmoneus, que governava a Judéia independente? Segunda questão, em que consistiu o caráter ambíguo dos governantes herodianos? E terceira, o que provocou a reação dos judeus e de seus grupos ao poderio romano? Tema da próxima aula, o movimento de Jesus entre renovação e ruptura.